quero te convidar a meditar durante alguns momentos nessa manhã tão boa, nesse tempo que o Senhor separa para a gente, para falar desse tema tão importante, tão pertinente. Bem, não passaram lá a vinheta, né? Que tem uma vinheta, mas deixa eu falar para os irmãos. Esse mês a gente está estudando sobre o Deus que governa as nações, conhecendo o Deus que reina. E Deus governa pelas nações através dos séculos, através dos tempos. Deus governa na geografia de cada lugar, Deus governa na conjuntura, na situação de cada lugar, em cada geração. E cada geração possui uma característica. Cada lugar e cada momento possui em si as suas próprias características, sejam elas boas, sejam elas ruins. A característica da geração que a gente vive hoje, disse entre os estudiosos, é a geração que brinca. É a geração que as fases da vida demoram mais a passar. A infância demora mais a passar, a adolescência demora mais a passar, a idade adulta demora mais a chegar, não é? E não é de todo ruim. Há um autor chamado Kevin DeYoung, acredito que muita gente aqui conhece. Ele diz que isso não é de todo ruim, não é? Aqueles que brincam, eles sabem improvisar, se especializam com facilidade, sabem desmontar coisas, sabem reunir pessoas em 1000 lugares diferentes, ou se encontrar com pessoas de 1000 maneiras diferentes, não é? Seja em ambientes virtuais, seja em ambientes físicos reais, não é? Enfim, tem suas características positivas. Contudo, a geração que brinca também é conhecida pela sua indecisão, pela contradição e pela instabilidade. A gente vê crescer uma geração que brinca, e brinca com doutrinas, brinca com igrejas, brinca de namoro e de relacionamentos, brinca com os estudos, brinca com vida devocional, brinca de ser independente, etc. Por mais excludentes, né? Ou até irreconciliáveis que sejam essas coisas, ainda assim, a nossa geração, a geração que está presente, é a geração que brinca. E aí a gente vê, portanto, uma geração que é inconsistente, instável e não perseverante. É uma geração cheia de incertezas. E assim a gente vê todos os dias um clima de incerteza persistente no ar. De nada está certo. A gente não tem certeza se está tomando a decisão certa. A gente, em boa parte das vezes, nem consegue tomar uma decisão. E a gente também não insiste. Isso tudo significa que a gente, como cristão, é menos frutífero e menos fiel do que a gente deveria ou poderia ser. Mas que mal tem isso? É bem possível que essa liberdade de vagar por aí, de experimentar, de aprender ou não, e depois de tentar de novo, não esteja deixando a gente mais maduro para a vida. É mais certo que esse espírito livre que se prega e se diz hoje, essa autonomia toda, precise muito mais de fidelidade do que de liberdade. O que resta para a gente é repetir ciclos. Essa liberdade toda faz com que a gente só faça isso, repetir alguns ciclos que levam a gente à destruição. No final, a gente nem percebe que esses ciclos estão acontecendo na vida da gente. O tempo passa e a gente nem nota que o tempo está passando. A idade adulta bate a porta e nem se nota que ela chegou. A gente tenta postergar isso. Postergar as decisões que precisam ser tomadas. Postergar as atitudes. Postergar a maturidade que é preciso. Postergar o que puder ser adiado. Até mesmo para a gente que é cristão, essa coisa toda de buscar a vontade de Deus, ela se torna meio que cúmplice
no adiamento do nosso crescimento. É uma saída bem conveniente, né? Para o cristão que se deixa levar pela vida sem direção ou propósito, dizer que está buscando a vontade de Deus. E muitos de nós têm desculpado a instabilidade, a inconsistência e interminável autoexploração como uma busca pela vontade de Deus, como se a indecisão, como se o descompromisso com a vida tivessem desatrelados de alguma forma de sensibilidade espiritual, não é? Em decorrência disso, a gente é muito passivo, aceita qualquer coisa, não fala nada, não age, se torna letárgico, se torna inconsistente, é levado pela maré, é levado pelas circunstâncias, meio que pagodiza a existência. Sabe como é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que as coisas vão acontecendo. E sem resistência nenhuma, sem resiliência a nada. Mas como é que a gente aprende a crescer? Afinal de contas, o que é esse crescer? Porque independente de quem você esteja, da onde você esteja, em que tempo você vive ou vai viver, se a sua vida ainda estiver no começo, o fato é que a idade vai chegar. Mas não é porque a idade chega que necessariamente a pessoa cresce e a pessoa amadurece. O que é esse crescer? Nesse sentido, a gente vai ter que entender que vida e crescimento é assumir determinadas responsabilidades, tomar decisão, é fazer alguma coisa. Mas como é que isso acontece? Aí depois dessa introdução breve, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, para a gente ler lá no livro de Esther. Essa menina, essa jovem, que teve que amadurecer, teve que crescer, que a vida pegou ela de surpresa, assim, numa esquina da existência, numa encruzilhada da vida, e ela teve que crescer. Parece que crescimento chega para a gente na pancada, na lapada. Parece que a oportunidade de amadurecimento chega para a gente como chegou para Esther. E é exatamente nessa encruzilhada da vida, nesse caminho da vida, que Esther aprendeu a crescer. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, livro de Esther, aqui no capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4, no versículo 10, até o capítulo 5, versículo 14. Sei que o texto é meio longo, mas a narrativa, ela é tão envolvente, tão impressionante, é tão cheia de reviravoltas, que eu acredito que os irmãos não vão perder o fio da meada. Eu aposto muito no poder de concentração e na inteligência dos irmãos. E aí, eu vou te pedir para ficar bem atento a essa leitura, porque aqui e ali eu vou te convidar a ler junto comigo, livro de Esther, da rainha Esther. Capítulo 4, a partir do versículo 10, até o final do capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha.
Então disse Esté que respondesse a Mordecai. Por favor, leia comigo esse versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Ao 3º dia, Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, leia comigo por favor, bem alto, bem bonito. Que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esté, se bem te parece, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei, fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esté deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, disse o rei a Esté no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esté e disse, minha petição e desejo são o seguinte, 2 pontos. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos, e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o rei o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esté, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Pai, maravilhosa, linda, cheia de ensinamento e ao mesmo tempo palavra de muito desafio, de transformação para a vida da gente. O que a gente te pede, Deus, nessa manhã boa que o Senhor separou para a gente, é que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, que o Senhor trate a nossa alma, Senhor, o Senhor revele o nosso coração, Pai, o Senhor faça algo diferente e novo, Pai, na nossa vida, Deus, para que a gente, lendo esse texto, compreenda verdades eternas, maravilhosas, que precisam fazer parte da vida da gente, do coração da gente, que precisam, como verdade tua, dominar toda a existência da gente, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por esse tempo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.
Meus queridos irmãos, a gente acabou de ler uma narrativa que parece um livro de romance, desses cheios de reviravoltas. Só que isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu num lugar, num tempo, em pessoas que viveram e são historicamente identificadas na Bíblia como pessoas de destaque. Pessoas que viviam sob uma perspectiva de vida, que viviam numa cultura, que viviam segundo uma cosmovisão, que viviam segundo determinados valores. E essas pessoas têm muito a nos ensinar nesse diálogo, nessa conversa que a gente tem nesse texto. Essas pessoas são Mordecai, são Amã, Esther, a rainha, e o rei Xerxes, ou Assuero. Esse lugar todo onde acontece essa história é na cidade de Suzã. Era uma das grandes capitais do Império Persa. Era gente que vivia uma pompa diferenciada, um palácio gigantesco. Dizem os arqueólogos que esse palácio, onde isso tudo se passa, ocupava alguma coisa em torno de 3 quilômetros de extensão. Eram 3 palácios interligados por pontes. Era uma coisa assim maravilhosa, cheia de terraços, de jardins, com irrigação subterrânea passando por ali. Era um lugar suntuosíssimo, de uma riqueza e de uma glória de pouca pompa e pouca comparação. Era um lugar onde a figura do rei era alguém assim inacessível, inalcançável, a não ser para poucos, pouquíssimos, e em circunstâncias muito específicas, porque o rei era essa figura de autoridade que portava um cetro feito do material mais puro, mais rico, de maior ostentação que se pudesse ter, cetro de ouro. E uma vez que esse rei segurava esse cetro, isso significava que ele tinha todo o domínio, que ele sabia de todas as coisas, que as decisões eram dele e de mais ninguém. E quem estava próximo a esse rei estava surfando na crista da onda. E é nesse contexto que nós vemos banquetes acontecendo. E o banquete, a coisa do banquete acontecia aqui, nessa cultura persa, não era de graça. O banquete era no banquete, inclusive isso tinha uma conotação religiosa, onde os assuntos de Estado eram resolvidos. Aliás, se dizia que quando se tomava o vinho, e até em momentos de embriaguez, era onde havia profecia, era onde havia uma aproximação dos deuses que eles tinham com a terra. Então, aquele ali seria o momento das coisas acontecerem. Era onde os assuntos de Estado eram fomentados, discutidos. E os banquetes eram suntuosíssimos. Tinha de tudo. Vinha comida de todos os lugares. A arquitetura riquíssima. Tinha dança. Tinha bebida da melhor qualidade. Tinha muito e muito de tudo. E aquele que podia estar nesse banquete estava numa posição elevadíssima. E aí, no meio desse banquete todo, nessa situação toda, algo muito grave estava acontecendo. Havia uma conspiração no ar, e uma conspiração contra o povo judeu. Isso porque Amã, um homem que era assim um servo do alto escalão do rei, ele tinha uma mágoa, ele tinha um ressentimento com Mordecai, porque esse Amã, ele queria que ao passar, todos fizessem uma reverência, reconhecessem sua superioridade, reconhecessem o seu senhorio. E Amã,
ele esperava isso de Mardoqueu ou de Mordecai, só que esse homem de Deus se nega. E ele diz assim: não vou me curvar, não vou fazer isso. Eu já tenho um rei, eu já tenho um Senhor que manda em mim, e somente a Ele eu vou me curvar. Isso leva a gente a um primeiro ponto que a gente precisa discutir sobre esse Deus que reina. É que esse Deus que reina, Ele coloca os seus servos, os seus sacerdotes, em lugares estratégicos da sociedade, para que através desses a sua vontade seja feita, e Ele se revele como Senhor, Ele se mostre como Senhor. E a gente vê isso na figura de Mordecai. A gente vê um homem que no começo desse capítulo 4, ele surge aflito, angustiado. Ele rasga suas vestes, ele coloca panos de saco, ele vai para a porta do palácio, lá do lado de fora, no átrio externo, porque ninguém podia entrar na presença do rei triste, ninguém podia entrar na presença do rei mal vestido. Só que Mordecai, ele mostra na sua veste de sacos, na sua tristeza, que ele vai desaguar toda a sua tristeza, não na pessoa do rei, mas no Senhor que governa a vontade do rei. Esse Senhor que governa a vontade do rei é que nos acolhe na presença dele, do jeito que a gente está, angustiado, abatido, com as nossas incertezas no coração, com as nossas inconsistências, com as nossas dúvidas. É esse Senhor que pega a gente e conduz a gente a um lugar de segurança. É esse Senhor que coloca a gente num lugar e Ele mostra para a gente que Ele conduz as histórias. Enfim, o nosso Senhor, Ele determina como nós vamos reagir diante das circunstâncias da vida. O nosso Senhor determina como nós vamos reagir diante das circunstâncias da vida. E a gente vê aqui que a circunstância se apresentava para o povo judeu e para o próprio Mordecai como extremamente ruim, aflitiva, angustiante, de uma instabilidade, de uma incerteza tremenda. E o coração de qualquer um de nós fica extremamente angustiado quando as circunstâncias se apresentam assim. Uma coisa interessante é que o nosso Deus, Ele não exclui os nossos sentimentos. Antes Ele acata, Ele acolhe a gente do jeito que a gente está, na presença dEle. Só que Ele trata o nosso coração e Ele coloca os propósitos dEle para cada um de nós. E Ele dá caminhos, Ele dá meios para isso. Ele enche o coração da gente de certeza. E aí, nisso tudo, Mordecai, ele lembra e ele entende uma coisa, que ele tinha uma prima, e que não prevendo uma situação como essas, mas por essa coisa que alguns chamam de cristocidência ou jesuscidência, e a gente chama de soberania de Deus, se torna rainha. E ele entende ali a razão pela qual Esté se torna rainha. E aí ele manda um recado para Esté. E aí ele diz assim: eu entendi o caminho da soberania de Deus, Esté. Esté, eu entendi qual é esse caminho da soberania de Deus. Por que você está onde você está? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque Deus te colocou aí, Esté. E a reação de Esté não é lá muito boa. Esté, ela também se aflige.
Ela meio que se deixa dominar pelas circunstâncias. Coitada, era uma jovem, era uma menina, bonita. A gente não sabe quais eram os padrões de beleza da época, mas era dita que ela era bonita. E parece que a vida dela tinha melhorado, né? Ela saiu dessa posição de órfã para uma posição de rainha. Talvez alguém aqui dissesse assim, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas alguém aqui dissesse assim, ela saiu de tapete para cortina. Mas agora, Esté, ela compreende uma coisa, que era hora de amadurecer, e que crescimento não dizia respeito à posição social, crescimento dizia respeito a assumir responsabilidades diante do Senhor, que dá o domínio no coração dos planos dele. Ele mostra. E é interessante a forma como Mordecai, ele chega para Esté. E ele diz assim para Esté: quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí. A gente leu isso no texto. A gente leu aqui no versículo 14 do capítulo 4. Quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí. Um homem de Deus chamado Walter Kaiser, ele fala que o que Mordecai estava usando aqui era de um recurso retórico. Ele estava afirmando uma coisa, meio que ironizando. Ele estava dizendo assim: ó, Esté, presta atenção, Esté, é para isso que você está aí, Esté. Foi para isso que Deus te mandou aí, Esté. Então, Esté, sossegue o seu coração pelo seguinte, Esté. Tem dois caminhos para você, minha santa. Ou você assume, ou então Deus ele vai prover livramento de outra forma. Entendeu, Esté? Ou você assume, mas uma coisa é certa, Deus vai livrar o povo dele. Deus ele coloca uma certeza no coração. E apesar do coração estar angustiado, o coração não está derrotado. Porque quando Deus mostra a soberania dele, a gente descansa. No final das contas, Mordecai disse assim: eu não sei como é que vai ser, mas eu sei quem vai fazer. Esté, ou você vai ser esse instrumento de Deus, ou Deus vai levantar outra pessoa, vai ser de outro jeito, mas que vai ter livramento, vai, Esté. Esté, ela compra essa briga, mas o coração fica tão angustiado, o coração fica tão abatido, o coração imaturo de Esté, ele aponta características tão próprias da geração da gente, essas características próprias desse mundo que a gente vive. É muita incerteza. Esté, ela se mostra inconsistente, ela diz assim: eu não sei como é que vai ser, porque faz 30 dias, ó. E quando a gente é novo, 30 dias parece que é um século, não é? Um ano parece que é muito tempo. Depois que os anos vão se acumulando sobre a vida da gente, 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, nem faz tanta diferença assim. Mas para quem é jovem parece que um dia, um mês, num momento de decisão, numa coisa que se aproxima, parece que é um século. Essa angústia de se ter que tomar uma decisão é muito aflitiva. E Esté está nessa encruzilhada da vida. E Esté, ela toma a atitude mais cabível, mais interessante, mais própria que uma filha de Deus poderia tomar. Ela, como rainha, talvez faz o primeiro decreto que ela deveria fazer como soberana, como gente que está no comando. Ela diz assim: eu vou orar, minhas servas vão orar, manda o povo orar, manda o povo jejuar por 3 dias. Esté marcou o começo
do crescimento dela ali diante de Deus. É exatamente quando ela vai orar, ela vai buscar a Deus, que ela descobre o que Mordecai descobriu, que tem um Deus soberano, que cuida da história e que a vida da gente está na mão dele. E esse amadurecimento faz a gente descansar em Deus. Repousa a nossa incerteza, a nossa insegurança, não na resolução daquilo, não na certeza de um futuro melhor, não na aposta do investimento do ser humano, que diz assim muitas vezes: essa geração é que geração que vai salvar o Brasil. O meu filho é muito evoluído, o meu filho tem muito mais preparo intelectual do que eu. Não. Esté descobre ali que o crescimento e o amadurecimento dela está atrelada à proximidade com Deus. Porque nessa proximidade com Deus, ela vai descortinando e aprendendo sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus é de domínio. Nós lemos no começo do nosso culto um rei, Davi, em todas as suas vitórias, em todo o seu esplendor, dizendo: o domínio é de Deus, o domínio é dele. Davi dizia aquilo que Jesus repete na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, descobrindo um Deus que reina. E a gente, quando decide confiar em Deus, a gente encontra tanta segurança, que Esté diz assim: se perecer, eu pereci. Ela repete e faz reverberar aquilo que, por exemplo, os amigos de Daniel e o próprio Daniel assim o fez. Eu não me curvo, eu vou até contra a lei, porque eu prefiro obedecer ao meu Deus acima. E eu não estou incentivando ninguém aqui a nenhuma vida criminosa, mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que precisamos obedecer à vontade de Deus expressa na palavra dele, acima de todas as coisas. Não terás outro Senhor, só Deus é Deus. E descobrir isso é descobrir o caminho do amadurecimento. É esse Senhor que determina como nós reagimos diante das circunstâncias da vida. E Esther diz assim: se eu perecer, eu pereci. O medo da vida acabou. E muitas vezes a gente tem medo da vida. Muitas vezes a gente tem medo de onde a vida vai nos levar. Muitas vezes a gente tem medo de escolher um caminho, escolher mal, escolher um caminho de morte. E a gente quer ficar eternamente naquela encruzilhada. A gente quer adiar tudo que a gente puder adiar. A gente desiste muito fácil nas primeiras adversidades, nos primeiros descaminhos. A gente diz assim: não é possível. Deus me trouxe aqui para isso. Eu não sabia que universidade era tão difícil assim. Eu não sabia que vida profissional era tão difícil assim. Eu não sabia que estágio era isso tudo. Eu não sabia que eu ia ficar desempregado. Eu não sabia que isso ia acontecer. Se eu soubesse. Se... Deus governa. E o que Esté declarava aqui era basicamente o seguinte, meus irmãos: a minha vida pertence ao meu Deus, e ela só termina quando Ele determinar que ela termina, e não as circunstâncias. Eu vou descansar. Só que, num lado obscuro da história, a gente também vê um outro homem chamado Amã. E esse Amã, ele vivia segundo o curso do mundo, segundo o que a humanidade determina, o que é conforto, o que é bom. Só que a vida de Amã também mostra os desdobramentos de se viver assim.
E no final das contas, Amã, ele vive muito mais ditado pelas circunstâncias, escravo das circunstâncias, do que senhor de si. Amã era um altíssimo funcionário, inseridíssimo socialmente. Ele vai para um banquete com a sua esposa e com amigos. Ele tinha essa liberdade, ele tinha essa autoridade, essa autonomia diante do rei, de levar quem ele quisesse para o banquete do rei. E esses amigos eram daqueles que aplaudiam, que diziam: Amã, você está certo. E Amã, ele vivia segundo os valores daquela sociedade. Só tinha uma coisa que a sociedade persa valorizava muito mais do que ser um grande guerreiro em batalhas: era ter muitos filhos. Amã tinha 10. E ele tinha muito ouro. E ele morava muito bem. E quando nós olhamos para uma pessoa assim hoje, a sociedade de hoje diz assim: essa é uma pessoa madura, essa é uma pessoa que venceu na vida, essa é uma pessoa que tem liberdade para fazer o que quiser, ela tem autonomia para tudo, ela está aí, e ela se torna esse paradigma para todo mundo. Ela é a que veste roupa cara. Só que Amã, ele, por conta de uma pessoa, Mordecai, ele se sente inseguro, ele se sente instável. E o curso desse mundo e a sociedade de hoje diz isso. Parece que quanto mais opções as pessoas têm, quanto mais liberdade se tem, mais medo se tem. E ele tinha medo de perder qualquer coisa. Amã, ele não conseguia descansar enquanto não tivesse o domínio completo. Ele não conseguia se permitir descansar enquanto ele não controlasse tudo. E hoje em dia parece que é muito assim. A gente quer controlar as circunstâncias, quer se controlar as pessoas, quer se manter tudo sob domínio. E quando não se tem sob domínio, a gente tem um medo terrível. Se angustia o coração um filho desobediente, se angustia o coração instabilidade econômica, se angustia o coração o cenário político não se mostra favorável, o mercado é que dita as coisas, surge um concorrente, uma empresa concorrente, o coração da gente se angustia. Alguém foi promovido dentro da sua empresa, aí você se angustia. Alguém tirou uma nota melhor na sua universidade, aí você se angustia. Aí alguém está assim fazendo um mestrado e você está meio que parado no tempo, aí você: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Minha vida está errada. Insegurança em cima de uma insegurança. Sabe por quê? Porque o senhor de Amã, que Jesus chama de Mamon, que é a sociedade, dizia para Amã que se uma pessoa não tivesse sob o domínio dele, ele deveria estar instável, inseguro, temeroso e irrefreavelmente vingativo e ressentido. E a gente alimenta um ciclo, esse ciclo de Amã, da gente se mostrar agressivo a todos que se opõem, seja quem for. Se a esposa ou se o marido se opor, a gente fica ressentido, fica esperando, te pego na virada. A gente diz no coração, muitas vezes sem querer admitir: tua batata está assando. Mas na verdade era Amã. Mais uma vez, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas Amã, ele estava com a sensação de estar com uma mão no soro e outra na vela. Não sei se alguém aqui assiste Siqueira Júnior, eu vi um dia desse. Quem está sorrindo, mostrando isso aqui da boca, é porque já assistiu. Mas Amã vivia essa sensação de insegurança, apesar dele ter tudo. E ele queria a supressão e a eliminação total, apesar dele ter tudo. Enquanto isso, aquela menina jovenzinha disse assim: se Deus tirar, é porque Ele queria tirar, e tá bom do jeito que tá.
Meu querido, deixa eu te fazer essa pergunta tão importante nesse pouquíssimo tempo que a gente tem nessa manhã. Quem é o Senhor do teu coração? Quem reina sobre a tua vida? E como é que você está reagindo às circunstâncias? Esse Senhor é que vai te dar a tua segurança. Qual é a segurança que você tem vivido na sua vida? Isso porque o nosso Senhor é a nossa referência. E Ele é que determina isso que a gente chama de cosmovisão. Essa forma da gente interpretar os fatos da vida. Essa forma da gente referenciar o que acontece com a vida da gente. É o Senhor que faz isso. O Senhor de Amã fez isso com ele. E o Senhor de Esther fez isso com ela. Deus, ele disse assim: Esther, presta atenção, minha querida, minha filhinha amada, eu domino sobre a sua vida. E o que você tem e tudo que você possui não é simplesmente para o seu usufruto, não é simplesmente para o seu engrandecimento, mas é para mostrar a glória do meu reino, é para que o meu plano seja posto em curso. E aí a gente descobre que aquilo que o mundo chama de fim, a gente chama de meio. Em outras palavras, o mundo diz que o fim da vida da gente é se enriquecer, o fim da vida da gente é se realizar. O fim da vida da gente, a finalidade da nossa existência é se tornar grande. A finalidade da nossa existência é progredir e prosperar. É ser de bem com a vida para mostrar como a gente é resolvido. E Deus, ele mostra para Esther que isso são meios para o Deus da gente mostrar que Ele é grande. Mostrar para Esther que o que ela tem é para mostrar que o Senhor é que governa e que todos os recursos, todos os meios físicos, estéticos, de roupa que ela tinha, era simplesmente uma forma, um instrumento, um meio de fazer o Deus do universo usá-la para governar as nações. Aí Esther usa os meios. Ela se arruma, vai à presença do rei, e o rei declara o senhorio de Deus. Numa pergunta. O rei declara ali, quem manda aqui é o Deus do universo. Só que Xerxes, ele nem sabia que ele estava declarando isso. Ele mostra o cetro assim para Esther, curva o cetro e diz assim: o que é que você quer? Só que, como era Deus que dominava Esther, Esther diz assim: o meu desejo. E ela diz assim que é o meu desejo, ao mesmo tempo que ela diz assim: é o desejo do meu Deus. Não é simplesmente o meu desejo, não é a minha vontade, não é a minha soberania. E olha, o rei, ele estava concedendo ali o desejo a Esther, e ele não estava exagerando, nem estava brincando, quando ele disse assim: eu dou até metade do reino para você, se você quiser. E Esther podia deixar o coração dela ambicionar, Esther podia deixar que a cosmovisão dela fosse a cosmovisão a mesma de Amã. E Esther dizer dessa vez agora: Amã, agora é a tua vez. Eu quero metade do rei, eu também quero que Amã morra. Não. Esther, ela vai manifestar a vontade de Deus, pura, simples, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo dele fosse livrado. Só isso. Porque Deus, ele tinha um plano, e ele tem um plano. Outro dia eu estive pregando aqui com os irmãos, e o plano de Deus era que ele mantivesse essa genealogia, porque Jesus haveria de nascer. E Deus, ele aponta para Esther isso.
Esté, ela mostra ao rei e a todos que o Senhor é que governa. E aí a gente vê que só o Senhor é que dá essa liberdade verdadeira de nós podermos tomar as decisões, entendendo que liberdade não é autonomia, porque Amã vivia essa autonomia através da exaltação. Ele jurava que quanto mais poder ele tivesse, mais domínio ele teria. E Esté mostra que, e Mordecai também mostra que a liberdade se dá através da humilhação do ego. Porque, na verdade, o que nós precisamos é libertar o nosso ego. E o que liberta o ego é Deus. E o que é que Deus faz? Ele reordena, Ele reorganiza todos os desejos, todos os afetos do nosso coração. E, em outras palavras, Ele purifica, clareia a nossa mente, os nossos pensamentos. E Ele nos mostra por que nós estávamos pensando como estávamos pensando. Por que estávamos querendo o que estávamos querendo? E quais são as consequências disso? E Deus mostra que os planos dele são muito mais elevados e apontam para a eternidade, apontam para a preservação da vida. E uma vez que você descansa nisso daí, meus queridos irmãos, você pode ficar certo que você pode tomar as suas decisões. Se você consegue descansar na soberania de Deus, você encontra alento para a sua alma. Aí você faz como Esther fez, uma declaração de fé em oração. Esther, ela via de regra não podia nem jejuar, porque Suzã não era lugar de jejum. Suzã era lugar de banquete, porque nos banquetes eram onde os deuses falavam. Mas Esther, ela contradiz isso tudo, e ela diz assim: o meu Deus fala sem emulação de coisas materiais. O meu Deus fala quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas o meu Deus, Ele me aceita do jeito que eu estou, porque Ele é soberano e poderoso para isso. Não há limites para a graça do nosso Deus, para a bondade do nosso Deus. O meu Deus é infinito. Quando você descobre que Deus é infinito, você descansa. E aí você descobre que você muda a tônica da sua oração. E aí você simplesmente diz assim: Deus, faz a tua vontade. Reina sobre mim, me governa. Assume as rédeas das minhas vontades, assume as rédeas das minhas decisões, assume as rédeas dos meus afetos, dos meus gostos, dos meus desejos. Você vai experimentar uma mudança de vida, você vai experimentar liberdade. Liberdade do seu próprio coração, liberdade dos seus anseios por domínio e controle, e você vai entregar a sua vida e o controle de tudo. E sabe do que mais? Deus vai te usar para governar as nações. E Estela foi uma adolescente, uma jovem que viveu num império que passou há muito tempo e que tem registro na Bíblia, e só na Bíblia fala dela. Aqui e ali tem alguém que diz que ela existiu, mas o que interessa mesmo, o que interessa de verdade, é que naquele tempo havia uma serva de Deus que Ele usou para governar nações. E o que interessa mesmo para você e para mim é que aqui hoje existem servos de Deus que Ele quer usar para dominar, para governar as nações. Talvez você nunca se torne presidente. Talvez você nunca se torne alguém do alto escalão. Mas com certeza, as engrenagens que movem a história, que Deus está movendo,
vão passar por você e você vai se sentir bem com isso. Você vai se sentir na vontade de Deus. E aí você se sente cheio e completo. É onde a sua ansiedade vai embora. É onde você entrega a sua soberania e sua vontade e tudo que você é ao nosso Deus. Vamos fazer isso agora? Vamos imitar Esther? Vamos orar? Buscar esse direcionamento de vida no nosso Deus. Talvez tenha alguma área da sua vida, ou alguém da sua família, alguma coisa no seu coração que esteja assim deixando você tão angustiado. É exatamente isso que Deus quer dizer assim: entregue isso para mim. E você vai ver que a sua vida é muito maior do que essa ansiedade, porque a sua vida faz parte de um plano muito maior, que aponta para a cruz, e que vai chegar a fluir na volta do nosso Senhor Jesus. Pai, esse é teu povo que se reúne aqui. Somos nós, Pai, aqui teu povo que se reúne aqui, Deus, cheios de vontade, Pai, de te adorar, cheios de vontade, Deus, de buscar a tua vontade, mas ao mesmo tempo carregando consigo, Deus, angústias, incertezas, inconsistências, mas ao mesmo tempo, Pai, chegando a ti, Deus, com a pequenez da fé da gente, Pai, procurando, Deus, assim, a tua vontade para a vida da gente, entendendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha para o coração de cada um aqui, Deus. Olha, Pai, para a vida de cada um aqui, para que a gente possa ir vendo e te conhecendo o teu caráter, conhecendo a tua graça, conhecendo a tua soberania, conhecendo a tua bondade, a tua misericórdia, o teu poder para sujeitar corações, para dominar governantes, para dominar, Pai, contextos e conjunturas inteiros, para preservar o teu povo, porque desse povo, Pai, o Senhor levanta sacerdotes para fazer a tua vontade. Então faz, Pai, que a tua vontade passe por nós, e que isso seja, Pai, segurança para a gente, e que isso seja repouso para a alma, benefício pessoal, Deus, e que isso ao mesmo tempo seja compreendido por nós, Pai, como privilégio, enquanto, Pai, mesmo enquanto, Pai, a gente tenha que se sacrificar, se desdobrar, se esforçar, Deus, como Estel fez, como Mordecai fez, se arriscar, mas sobretudo, Pai, reina e governa sobre nós, que esse é o caminho do nosso coração, para a honra e para a glória do teu nome, hoje e para todo sempre. Amém.